Vamos à segunda parte do nosso tema Relações com os Trabalhadores na área florestal, dentro do estudo de certificação de manejo florestal. Então, na aula anterior, a gente comentou sobre a necessidade de se segurar o trabalhador por meio do trabalho registrado em carteira assinada, com todos os direitos advindos desse processo, né, de estar com a carteira assinada, e também a necessidade de se preocupar com a segurança, a saúde e segurança desse trabalhador florestal. Lembrando também que a alimentação não pode ter boia fria, né, na certificação florestal, então tem que ser provido ao trabalhador no horário adequado o almoço, servido na temperatura ideal, né, e também a água fresca, uma água potável que ele possa se hidratar. Então todos esses requisitos são acompanhados pela certificação florestal. Como todos os temas a gente vai fazer, né, em uma determinada aula falaremos sobre o que diz o padrão FSC e numa outra o que diz o padrão PFC/CERFLOR. Então, nessa aula, o que diz o padrão FSC? As observações relacionadas às relações com o trabalhador são observadas no princípio 2, chamado Direitos dos Trabalhadores e Condições de Trabalho. Tá? Então, vocês veem, né, que tem muito a ver com o que a gente falou, direitos dos trabalhadores, então muitas vezes respaldado por meio da carteira assinada, e as condições de trabalho, saúde, segurança, né, os EPIs, os cuidados que precisa ter. Então, uma das exigências do padrão é que a organização tenha condições de manter e ampliar o bem-estar socioeconômico dos seus trabalhadores. Vejam que o bem-estar não é apenas social, também econômico, bem como respeitar os princípios e direitos definidos pela Organização Internacional do Trabalho no que tange aos princípios e direitos fundamentais do trabalho. Então, todos os trabalhadores, né, dessa unidade de manejo florestal que vai pleitear a certificação de manejo florestal, eles devem estar acobertados com essa segurança, né, esse bem-estar socioambiental. Então, uma das exigências quanto aos tratados da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, garante que, mesmo no caso de organizações localizadas em países onde não existem leis e normas de proteção aos trabalhadores, os princípios mínimos exigidos em âmbito mundial sejam seguidos. Então, esse foi um mecanismo que, no caso, o FSC criou de, mesmo que o país, por exemplo, o Brasil tem uma lei trabalhista, né, uma lei trabalhista já de algumas décadas, consistente, na qual assegura diversos direitos ao trabalhador. Um desses direitos é ter a sua carteira assinada no trabalho formal. Então, no caso do Brasil, tem que atender essa legislação trabalhista e um ou outro aspecto da Organização Internacional do Trabalho. Mas aqui diz o seguinte: caso o país não tenha uma legislação tão robusta como temos no Brasil, isso não vai fazer com que os empreendimentos florestais naquele país, que são mais brandas as leis trabalhistas, isso não fará com que ele faça com que o trabalhador exerça o seu serviço de qualquer forma, porque aí, caso não haja como buscar na lei trabalhista do país, a certificação vai buscar na OIT, Organização Internacional do Trabalho, para que princípios mínimos exigidos em âmbito mundial sejam seguidos. Então, pelo menos o mínimo exigido pela Organização Internacional do Trabalho será cobrado, mesmo que o país não tenha uma lei trabalhista robusta. Então, deve-se ressaltar que o Brasil é signatário de diversos tratados da OIT, além de possuir leis específicas de proteção ao trabalhador e normas para segurança, saúde e segurança. Com isso, esse princípio do FSC no Brasil
tem uma interface muito grande com o princípio 1 de conformidade legal. Então foi daquele estudo, né, que eu falei, mostrando que o princípio 1, que é o de atendimento à legislação, ele tem muito a ver também com esse princípio 2, no caso do FSC, que é o direito trabalhista, ok? Bom, então espero que tenha ficado claro. A gente vai comentar ainda na próxima aula mais sobre essa parte das relações com o trabalhador florestal, né? Convidá-los para conhecer as nossas redes sociais, mais uma vez, nosso canal no YouTube. Agradecer a presença de vocês, é muito importante que vocês estejam acompanhando o nosso curso. E na próxima aula a gente segue falando sobre relacionamentos com o trabalho, né, florestal, ok? Então até a próxima.